todos. Que a gente esteja bem em nossos corações, nossos mentes. Nesse momento, vou pedir a todos fecharem seus olhos físicos temporariamente, nos elevar ao nosso pensamento, elevar a nossa vibração. Assim a gente eleva o nosso coração, vai se acalmando, aproveitar a noite maravilhosa de hoje, pedindo a Deus que abençoe a todos os nossos queridos parentes, amigos, aquelas pessoas que a gente gosta muito, aquelas pessoas que estão longe de nós, eles possam estar bem contra a gente. Aos irmãos que já chegaram, Deus abençoe. Aos irmãos que estão chegando, Deus também os abençoe. E aos irmãos que talvez não vão conseguir chegar aqui hoje, Deus também abençoe a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida que vamos perdoando os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda, Senhor, nos livrai do mal. Só vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus, Jesus nos abençoe. Antônio de Oliveira, esse Espírito amigo, falando desta casa. Recebendo o nosso irmão no dia de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre o livro dos Espíritos. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. É um renovado prazer, uma grande honra poder voltar a essa casa. Agradecer a direção da casa pela confiança e me convidar para estar com vocês essa noite. E como é habitual, né, às quartas-feiras, a gente vai fazer algumas reflexões sobre o livro dos Espíritos. E não aparece no texto. Bom, o livro dos Espíritos e as questões que a gente vai abordar hoje, a 658, a 666, né? Eu vou fazer um pouco, não sei como é que é feito os outros que vêm fazer exposição, mas eu vou fazer cada pergunta, eu vou aproveitar a essência dela e fazer essa reflexão em cima dessas 8 perguntas. Boa noite. Dessas 8 perguntas. Eu sugiro que quem puder depois que pegue o livro dos Espíritos e leia também as questões propriamente ditas, porque são muito interessantes a fazer, cada um de vocês, as próprias reflexões sobre o que a gente vai abordar hoje. E o tema é a prece, né? A prece em todos os sentidos, entender um pouquinho como funciona a prece, por que da prece, onde fazer a prece, para quem fazer a prece, ou seja, essa compreensão. Boa noite. Claro, fica à vontade. E é interessante, né, que a gente acabou de fazer a prece das preces, que é o Pai Nosso, né? Realmente essa prece ela é única, porque foi o próprio Jesus que nos passou essa prece. Então, realmente é considerada realmente a prece de todas as preces, porque ela tem um significado, uma importância para nós que somos cristãos muito grande, né? E ter aquele quadro lá de o Cristo orando é realmente algo bastante significativo também, né, para o que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Primeiro, a necessidade de fazer a prece, né? Qual a motivação, por quê, como surgiu essa ideia de se fazer prece? Na verdade, o ser humano, é da essência dele se comunicar com o divino, se comunicar com o ser superior. Isso vem de todos os tempos, de todos os povos. Isso não está ligado somente ao cristianismo, mas todas as religiões, de um jeito ou de outro, cultuam essa forma de se comunicar com o ser superior, né? E é interessante a gente fazer essa reflexão, porque isso independe também de cultura, né? E de épocas. Já faziam os rituais, né? Na idade, na história, antes do Cristo, já tinham os rituais, faziam aquelas cultuações, né? Cultuavam o ser divino, né? Não necessariamente o Deus único, como a gente cultua, né? Mas vários deuses. Até tem uma história, eu sou advogado, a gente estudou na faculdade de Direito Romano, e falava que dentro da casa tinha os deuses de cada lugar, né? O Deus da porta, o Deus da cozinha, que cuidava da comida, cada lugar tinha o seu Deus.
até explica um pouquinho por que tem esse hábito de carregar a mulher quando entra na casa pela primeira vez, quando casa, para que a mulher não pise no Deus da porta. Expressões, né? Tudo isso eram crendices que acabaram ficando no tempo. E tinha essas expressões fruto dessa conexão com o divino, né? E aí a gente vê hoje ainda muitas religiões denominando de forma diferente prece, oração, vibração, né? Vamos fazer uma vibração, é uma prece, né? De formas diferentes, mas no fundo é tudo a mesma coisa, né? Algumas religiões fazem rituais, oferendas, né? Tudo para se comunicar e com o objetivo do quê? De adorar ao divino, adorar, fazer um agradecimento, fazer um pedido, né? Então tem base do que eu coloquei aqui. A Universidade da Prece, que não está ligado somente a uma religião ou a uma cultura, como uma necessidade intrínseca do ser humano, isso faz da essência do ser humano, porque não foi alguém que, se isso vem de tempos atrás, não foi um determinado líder religioso ou um que criou isso. Isso faz parte do ser humano, essa necessidade de se comunicar com um ser superior, das mais variadas formas ao longo da história, né? E isso acontece nos momentos de alegria, dor, esperança, desespero, né? A gente utiliza muito a prece quando a gente quer pedir, né? No momento de dificuldade, de dor, de angústia, né? De desespero, né? Mas também a gente faz, ou deveria fazer a prece para agradecer no momento de alegria, no momento de felicidade, né? E a prece como uma manifestação de nossa dependência de algo maior, do nosso anseio por conexão espiritual. Ou seja, isso tem muito a ver com a gente entender que existe um ser superior a gente, né? Que somos um ser, aí o Espiritismo dizendo, um ser em evolução, um espírito imperfeito, que a gente está nesse processo evolutivo e que nós temos espíritos que são mais avançados, que estão numa condição superior a gente, e existe um Deus único que governa todo o universo, né? Então essa referência de um ser superior a nós que somos seres ainda imperfeitos. Então desde sempre, né, e dessa questão de ser intrínseco ao ser humano, essa necessidade de cultuar, de honrar, né, o ser superior. Aí vamos começar a pensar um pouquinho mais à frente, né? A quem a gente tem que dirigir a prece, né? Essa prece é feita com qual objetivo, né? Para quem que eu me comunico, né? na prece. Então, a prece primordialmente é dirigida a Deus, a fonte de toda bondade e misericórdia. Então, nós que aprendemos que existe somente um Deus, né? Isso ainda existem religiões que acreditam que existe mais de um Deus, né? Politeísmo, né? Mais que um Deus, mas nós não acreditamos, a partir dos ensinamentos do Cristo, que existe somente um Deus. Os romanos, como eu disse, eles eram o povo que dominava aquela situação na época do Cristo, eles eram politeístas, eles acreditavam que existiam muitos deuses, né? E a gente foi aprendendo que não, né? Só existe um Deus, e esse Deus é o que governa, como eu disse, todo o universo, não é só a Terra, todo o universo, toda a criação divina. E a gente compreende que ele é a fonte de bondade e misericórdia, ou seja, é a essência de tudo que a gente precisa enquanto ser, né, criado por ele, né, ser humano criado por ele. A possibilidade de dirigir preces aos bons espíritos como intermediários auxiliares, reconhecendo sua elevação e capacidade de nos amparar. É interessante essa compreensão que a gente existem espíritos que podem nos ajudar, espíritos afins, ou que estão numa condição melhor, que pode servir, né, como missionários, mensageiros de Deus, para poder nos ajudar, né? Teve um momento da minha vida, no momento em que eu ainda estava me encontrando enquanto, assim, o entendimento do cristianismo na sua essência, bem lá atrás, antes de ser espírita, eu comecei a falar assim, mas por que eu preciso pedir para Jesus se eu posso pedir direto para Deus, né? Então, porque a ignorância que eu tinha de não compreender a grandeza do Cristo, né?
a importância e o que ele representa. Tanto que ele falou para a gente que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ou seja, ninguém chegará ao Pai senão o meu intermédio. Assim, aí demorou um pouco para eu entender isso, né? Bem lá atrás, mas depois que eu compreendi, aí eu comecei a entender a importância do Cristo, né? Que ele realmente, o papel dele em nossas vidas, a importância do amor que ele tem por todos nós. Então, a exemplo dele, que é o Espírito mais perfeito que a gente conhece, que a gente tem ciência, né, da nossa consciência, que é o Espírito mais perfeito, que chegou à perfeição, mas entre ele e nós existem inúmeros outros espíritos que são também espíritos evoluídos, que podem, de alguma forma, nos ajudar nessa tarefa evolutiva. A gente vai falar sobre isso também. Então, é possível, sim, a gente dirigir as nossas preces por intermédio de Jesus a Deus, claro, mas existem também outros espíritos, né? Obviamente, numa condição inferior ao Cristo, mas que também são auxiliares, missionários do Cristo, que podem nos ajudar a interceder junto a Deus para os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas intercessões, né? Então, isso é uma explanação um pouco breve sobre a quem nós devemos dirigir as nossas preces. Obviamente, o destinatário final é Deus, né? Ele é o grande destinatário de todas as nossas preces. A eficácia da prece. A prece, ela é eficaz, efetivamente? Bom, primeiro que já a ciência já vem demonstrando, né, o quanto a prece tem a sua eficácia, né? Existem muitos cientistas e existem até grupos de prece que ficam ligados a salas de cirurgia, por exemplo, e eles já constataram que a prece tem sim uma eficácia muito grande, né? Que ela é realmente um elemento transformador muito eficaz, né? E aí, as reflexões que eu faço, a prece como forma de sintonia com a vontade divina, elevando nossos pensamentos e sentimentos. Então, a prece, ela tem esse poder de criar uma sintonia boa, elevada, um padrão vibratório bom, para nos conectarmos com Deus, né? Então, tem essa função, né, de sintonizar a vontade de Deus, sintonizar Deus em nossas vidas. Não devemos fazer súplicas egoístas que visam alterar as leis naturais. Infelizmente, a gente faz isso mais do que a gente imagina, né? Eu quero que aconteça isso, eu quero que faça aquilo, e eu não fico preocupado se isso está infringindo ou não uma lei natural, mas eu quero, né? Então, é um comportamento egoísta, e isso não deve fazer parte dos nossos pedidos, porque, na verdade, Deus, obviamente, sabe o que é melhor para nós, mas a gente tem que ter a consciência, né, daquilo que efetivamente é melhor para nós, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu quero ganhar na loteria, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, ou seja, só pensando no seu próprio bem-estar, não entendendo que tudo isso faz parte de uma grande família universal que todos têm que de alguma forma progredir, né? Então não ficar só olhando para o seu próprio umbigo, né? Ou seja, de forma egoísta. E também não fazer pedidos que alterem as leis naturais, as leis divinas, porque isso também não tem coerência. Eu tenho que ser o meu pedido de acordo com o que deve ser feito nas leis naturais. A utilidade da prece reside em seu efeito transformador sobre o próprio indivíduo, fortalecendo sua fé, resignação e bons propósitos. Olha que coisa interessante. Ela, na verdade, é um instrumento. A prece é um instrumento para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter bons pensamentos, boas vibrações, atingindo os propósitos efetivamente importantes para a nossa evolução espiritual. Não para o meu desejo de crescer no meu emprego, de ter uma condição financeira maior, né? Obrigado, senhora. Claro que isso pode fazer parte da nossa evolução? Pode. Não é errado eu querer melhorar de vida, eu querer ter uma condição melhor, mas não com um propósito egoísta, mas sim com um propósito de crescimento espiritual, que tem um objetivo de realmente
fazer um bom uso daquilo que eu estou pedindo para mim, para que eu possa ajudar os meus semelhantes. Se eu penso só em mim, isso é egoísmo, né? Então, não é um propósito positivo. Mas se eu penso, assim, poxa vida, se eu tivesse uma condição melhor, eu poderia ajudar mais pessoas, eu poderia ter mais tempo para poder doar mais de mim. Isso aí, cada um tem a sua reflexão pessoal de como utilizar aquilo que Deus permite que a gente tenha. E muito tem a ver com o nosso merecimento, né? Tem isso também. Não adianta só eu achar que eu tenho direito às coisas se eu não faço por merecer isso através das minhas ações, do meu pensamento, das minhas vibrações. A utilidade da prece reside em ser efeito transformador sobre o próprio indivíduo, fortalecendo sua fé, resignação e bons produtos. Olha que legal. Como eu disse, é um instrumento. Qual o objetivo desse instrumento? Me ligar com o divino, me ligar com Deus, mas isso possibilite ou favoreça a minha transformação pessoal. Ou seja, deixando de ter aqueles propósitos e aqueles vícios, aquelas viciações que a gente traz ao longo das reencarnações que precisam ser mudadas, né? Aquilo que precisa ser transformado em mim para me tornar alguém melhor. Então, a base da eficácia da prece, que ela tem por objetivo, quando bem pedida, quando bem feita a prece perante Deus, ela não tem que ter um objetivo imediato, para que eu consiga tal coisa para ficar bem. Não. É para aquilo que, de alguma forma, promova uma mudança na minha vida, efetivamente na minha vida, em termos de conduta, de pensamentos, de vibrações, para que eu me torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais com propósitos aliados àquilo que Deus quer de mim, né? Que os propósitos que Ele quer de mim. Bom, agora, pedir coisas materiais. Pode. Nós vivemos no mundo material. Nós precisamos da matéria, né? É como eu disse no slide anterior. O que a gente tem que tomar um certo cuidado é o nosso conteúdo egoísta, né? Como eu quero ficar bem, os outros, problema de cada um, né? Isso é um comportamento egoísta, né? Não é essa a ideia de você pedir a Deus algo que seja importante para mim, sim, mas que de alguma forma possa também contribuir para aqueles que estão ao meu lado nessa caminhada evolutiva. Então vamos às reflexões. A importância de discernir entre as necessidades reais e desejos supérfluos. Eu tenho vários exemplos na minha vida que aquilo que eu queria, né, que eu desejava tanto, depois eu vi, e não fui atendido nos meus pedidos, e vi que se tivesse sido desejo, teria sido ruim para mim. Ainda bem que Deus não me deu aquilo que eu pedi, né? Porque a gente quer o supérfluo, né? Não é aquilo que realmente eu necessito para mim, aquilo que é o melhor para mim, né? E a gente tem essa postura muitas vezes, de pedir por impulso, pedir coisas que não são efetivamente importantes. Então a gente tem que ter esse discernimento, essa compreensão que as coisas supérfluas, elas podem até vir, né? Mas não é isso que faz a diferença na minha vida, para a minha mudança pessoal, né? Mas coisas que realmente são transformadoras da minha vida, né? Não no aspecto puramente material, mas principalmente no aspecto espiritual. O perigo de focar excessivamente em bens materiais, desviando-se do crescimento espiritual. Aí, né, falando especificamente do que eu disse agora. Porque a gente foca com a matéria como é o grande objetivo. E não é esse o grande objetivo. A matéria, ela serve para a gente como um instrumento evolutivo, também para fazer parte desse contexto, porque nós vivemos no mundo material. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é através do que é nos dado, de acordo com o meu merecimento em termos materiais, para que eu consiga me melhorar espiritualmente. Que esse sim é o grande propósito evolutivo nessa encarnação que eu estou passando, né? Então, é tudo isso uma grande reflexão para a gente saber o que pedir e como pedir, né? Não simplesmente achar que eu preciso da matéria e o espiritual, se der tempo, eu penso nisso. Não é assim, a gente inverte as coisas. Muitas pessoas desencarnam e acabam sofrendo no desencarne pelo apego às matérias, né? Conquistar, querer mais, né? Eu conquistei uma coisa, agora eu vou conquistar mais uma coisa material, e aí vai, a vida toda só se apegando às coisas materiais.
São escolhas, né? O livre-arbítrio traz para a gente ter essas escolhas. Só que toda escolha tem consequências. E se a gente foca só nisso, certamente as consequências não serão as melhores. A possibilidade de pedir auxílio material com humildade e reconhecimento que tudo vem de Deus, aceitando sua vontade. E aí que está o grande lance. Porque se a gente faz um pedido e não é atendido nesse pedido, principalmente material, o que normalmente a gente faz? Se revolta. Mas por que não? Por que eu não mereço isso? Por que não foi me dada essa situação? Não tem a máxima, né, de Jesus falar, pedi, obtereis? Se eu pedir, eu tenho que obter, né? E, falando assim, parece até um pouco bobo, mas a gente pensa assim, né? A gente quer as coisas que a gente espera que seja atendido nas coisas que a gente quer, principalmente materiais. Então a gente tem que entender que a gente precisa ter essa humildade no coração para entender que a gente vai ser concedido aquilo que efetivamente é importante para o meu crescimento espiritual, e não aquilo que eu acho que é importante naquele momento em termos materiais, né? E isso tem tudo a ver com aquilo que Deus quer para a gente, na sua bondade e justiça, né, divina, o que Ele realmente entende que é importante para a nossa evolução. E certamente o que for importante, de acordo com o nosso merecimento, será concedido. A prece pelos outros. E é interessante que eu costumo dar um exemplo que a gente precisa, e tem pessoas que têm dificuldade de pedir para si, né? A gente fala assim, poxa, mas eu pedi para mim, mas é importante pedir para você mesmo também. Eu costumo dar exemplo do avião, né? A pessoa que quando viaja de avião, os comissários de bordo, eles falam assim, olha, se der algum problema, vão cair máscaras, né? E ele fala para colocar máscara em quem primeiro? Você mesmo, né? Então você precisa estar bem para você estar em condições de ajudar aquele que está do teu lado. Se você não está bem, se você não pede aquilo que você precisa para o seu crescimento, para a sua evolução, você não vai estar em condições ou bem para ser útil ao seu semelhante. Isso não é egoísmo, isso é uma necessidade, né? Então a gente tem que ter essa compreensão que nós somos a pessoa mais importante para a gente. Porque só assim, tendo esse valor, né, esse amor próprio, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se amando, você tem condição de amar o outro. Você estando bem, você tem condições de ajudar o seu semelhante. Mas a gente pode sim pedir para os outros. E aí as reflexões. A força do pensamento, do sentimento da prece em favor dos outros. Isso tem um valor inestimável. Uma vez eu escutei de uma pessoa que muito me ensinou no meio espírita, e ele falou que a prece de uma mãe com os filhos no braço, enfermo, é o maior dos remédios que pode se imaginar. E tem tudo a ver mesmo, né? O amor da mãe naquele momento, pedindo em favor do filho, por exemplo, adoentado, né? A vibração dela, ela pedindo para esse filho, certamente está envolvido com vibrações, né, de cura, de amor, muito intensas. Então ela está pedindo para o filho, né? Quando você tem o pensamento e o sentimento aliados para um propósito, né, bom, né, de amor, como é o caso da mãe para com o filho, certamente é algo transformador, né, muito importante. A possibilidade de transmitir energias positivas, conforto e auxílio espiritual através da prece. É interessante isso, muitas vezes a gente vê uma pessoa desesperada, uma pessoa em condições difíceis, ou mesmo a gente passa pela rua e vê uma pessoa passando por uma situação de vida difícil, situação de rua, ou às vezes uma pessoa sendo acidentada, e a gente se sente um pouco impossibilitado ou sem condições de ajudar aquela pessoa. Mas a gente tem condições de ajudar a pessoa. Se a gente não tem aquela condição material de ampará-la, de socorrê-la, de encaminhá-la a um hospital, ou coisa que valha, pelo menos, por que não fazer uma prece então, né? Então essa intercessão em favor de pessoas é algo que é muito importante. Se você se sente limitado ou impedido ou sem condições de ajudar fisicamente, materialmente alguém, ore por ela, né? Então essa intercessão, né, emanando energias positivas, claro, emanando energias positivas
envolvendo aquela pessoa com o seu amor, com os seus sentimentos elevados, certamente essa pessoa receberá esse amparo, esse acolhimento através de suas preces. Por favor. Engraçado. Há uns 5 anos, mais ou menos, eu ia à federação, lá na Maria Paula. Sim. E lá perto tem muito mendigo, né? Sim. Na rua. E instintivamente, quando eu passava, na hora da volta, eu olhava e falava assim, nossa, não posso fazer nada. Mas eu vinha com um pensamento bom para a pessoa, sabe? Eu pensava em Deus e falava assim, Deus, que consiga alguma outra pessoa que passa aqui, que tenha a possibilidade de ajudar materialmente, que consiga. E eu orava por essa pessoa, e agora eu escuto tudo que você É muito interessante. E eu tive também uma experiência muito legal, que foi próximo daí onde você está falando, e para mim foi um ensinamento muito bonito, assim, que eu absorvi esse conhecimento faz uns mais de 20 anos. Eu sou advogado, né, e eu estava lá no João Mendes, lá perto, né, e estava de terno, e estava começando a chover. Então a gente foi se abrigar debaixo de uma cobertura, né? E lá, na hora que está protegendo a chuva, não existe, todo mundo vai junto, né? Todas as pessoas que estão querendo o abrigo, né? E eu, na condição que estava eu, de terno, um advogado, que estava saindo do fora naquele momento, com um morador de rua do lado, né? E nós dois falamos assim, puxa, né? Acho que vai demorar, puxando um papo, eu e ele, né? E eu assim, tratando, claro, com educação, com respeito. Aí parou a chuva, ele falou assim, puxa vida, obrigado, né? Eu falei assim, obrigado por quê? Ele falou assim, uma pessoa como o senhor nunca se dirigiu a palavra para mim, nunca me tratou com o respeito que o senhor me tratou. Eu quero ser grato ao senhor. Eu falei, poxa, eu quero ser grato ao senhor por o senhor ter me ensinado uma coisa tão importante, né? De poder respeitar o senhor como ser humano que o senhor é, como irmão que o senhor é. Mas você vê que interessante, o que eu fiz? Nada. Eu simplesmente conversei com ele, com respeito, o que deveria ser normal, né? O que deveria ser normal, né? Mas aquilo ele me ensinou uma coisa muito bonita, sabe? Que isso eu carrego para a minha vida. Às vezes é tão pouco que a gente faz, mas para as pessoas representa tanto, né? E aquilo, de alguma forma, se você entender, foi uma espécie de prece. Porque o respeito que eu tratei, a irmandade que eu tratei, para ele foi um conforto espiritual. E ele ficou muito feliz com isso, por uma pessoa como eu, que ele estava supondo que era uma pessoa importante, né? Mas que tinha doado um pouco do tempo dele para conversar com ele, né? Então essas coisas faz a gente refletir, né? O quanto às vezes, o pouco que a gente pode contribuir é muito para outra pessoa, né? A importância da caridade, da fraternidade expressa na prece intercessória. E aí é o que eu acabei de falar, né? Na verdade, a gente sempre pensa em caridade algo material, né? Comida, dinheiro, bens materiais. Mas de alguma forma, o universo conspirou para que a gente tivesse os dois um lado a lado, naquela chuva, e eu fiz assim de uma maneira, sei lá, não sei se foi intencional, mas foi fluida, né? Uma coisa que aconteceu, uma espécie de uma caridade, né? E ele sentiu-se confortável, ele se sentiu importante naquela situação. Você vê como as coisas são tão simples e a gente complica, né? A caridade, ela é ouvir, dar uma atenção, acolher, respeitar, né? Coisas que deveriam ser normais, né? A gente não deveria achar isso óbvio, né? Nada. Deveria ser comum na nossa vida. E ele me ensinou isso. Ele me ensinou que prestar mais atenção. E muitas vezes prestar mais atenção aos invisíveis. Que a gente, na nossa pressa, na nossa arrogância, a gente não enxerga, às vezes, as pessoas. Fruto da nossa falta de humildade, falta de respeito, de irmandade, né? E é tão simples a gente ter olhos para ver, né,
os nossos semelhantes, esses que necessitam o nosso lado. Então, tudo isso acaba sendo uma forma de prece, uma forma de você conectar com o divino e pedir em favor daquele que precisa, daquele que está numa situação de vulnerabilidade, de dificuldade. Limites da prece pelos outros. O respeito do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Então a gente sabe que tanto o livre-arbítrio como os efeitos regem todo o universo, né? A possibilidade que nós temos de ter as nossas vontades, de agir de acordo com as nossas escolhas, e da mesma forma o outro, né? E também a causa e efeito, né? Tudo que a gente faz, ou tudo que o outro faz, tem as suas consequências. Isso é uma lei do universo, né? E a gente tem que respeitar isso. Só que às vezes a gente quer impor a nossa vontade. Eu peço a Deus que meu filho faça tal coisa. Mas quem sou eu para determinar o destino dele, né? Eu posso pedir para que ele tenha as melhores oportunidades, a melhor consciência para a sua vida, que o que for melhor aconteça para ele, mas não aquilo que eu quero, né? E da mesma forma o outro em relação a mim. Então a gente tem que ter esse discernimento de pedir sempre o que for melhor para os nossos semelhantes, principalmente os nossos próximos, né? Respeitando o livre-arbítrio do outro, o meu livre-arbítrio e a questão da lei de causa e efeito, que a gente não sabe o que ele fez, o que eu fiz em outras existências, e estou nos espiando ou passando por provações nessa vida, né? Então a gente tem que entender que isso tudo tem um propósito, né? Nada é por acaso. A prece não anula as provas necessárias ao aprendizado e à evolução do espírito. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E a gente passa, sim, nesse planeta de espíritos imperfeitos, por provas e expiações que são importantes para o nosso crescimento e nossa evolução espiritual. Então, eu tenho que ter a certeza que Deus sempre vai fazer o melhor para mim, mesmo que eu não compreenda aquilo naquele momento. Se eu estou passando por um momento de dor, ou seja, por uma prova ou uma expiação, aquilo tem um propósito na minha vida. E se eu entender o propósito daquilo na minha vida, eu não vou passar um segundo a mais de sofrimento que não for necessário para o meu crescimento espiritual, para a minha evolução espiritual. Então, se eu entender essa necessidade, eu não vou pedir para me tirar aquela prova, para sair daquela expiação, mas que eu tenha coragem, que eu tenha perseverança, resiliência para superar os desafios que são colocados à minha frente, né? Aqui a prova e a expiação, né, aquilo que precisa, na lei de causa e efeito, passar na minha vida, aquilo não é um castigo. Nada é castigo. Deus não é um ser vingativo que castiga a gente. Ele dá as oportunidades para a gente aprender com a dor, né, para a gente evoluir. Precisaria passar pela dor? Não necessariamente. Mas a gente, via de regra, só aprende com a dor, né? Quando as coisas estão muito boas, a gente meio que relaxa um pouquinho, né? Fala assim, tá tudo tão bem, né? Para que eu vou me preocupar com tudo? Então a gente deveria aprender com o amor, mas a gente, via de regra, aprende com a dor. Então, as provas e as expiações que tem na minha vida, na verdade, insisto, não são castigos, são bênçãos em nossas vidas para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. A prece pode oferecer amparo e força para enfrentar as dificuldades, mas não elimina completamente. Muitas vezes, quando a gente faz uma prece, e a gente tem um merecimento, e a gente acaba recebendo a intercessão desses espíritos superiores, de Jesus, né, de Deus, muitas vezes a gente não retira aquela prova, não retira a expiação, mas alivia o fardo. A gente não resolve o problema como um todo, mas, por exemplo, com a coragem, com a perseverança, com a resiliência que a gente tem na nossa postura, a gente consegue aliviar o fardo, fica mais leve a nossa prova. E a gente consegue superá-la com mais facilidade. Então, às vezes a gente costuma pedir, eu estou com esse problema, eu quero que esse problema suma, né? Mas eu estou pedindo para assumir exatamente aquilo que está me educando, aquilo que está servindo para eu reparar um equívoco do passado. Agora, se eu pedir, Deus, me dê força, coragem, né, para superar essa dificuldade, aprender com aquilo que eu tenho que aprender, no futuro próximo,
que eu consiga superar tudo isso, né? Mas a gente, nessa objetivo egoísta de querer resolver tudo na nossa vida, a gente fala assim, me tira isso da frente, né? Eu quero que acabe isso. E muitas vezes a gente está pedindo para tirar exatamente aquilo que é a nossa cura, o nosso remédio para as nossas imperfeições morais, né? Então, isso tem a ver, né, para pedir amparo e força, não, e não necessariamente a solução do problema. Insisto, o problema é aquele remédio, muitas vezes amargo, que a gente precisa tomar para ser curado das nossas imperfeições morais, né? E a gente fala aqui dos antigos, né? Já estou nessa parte dos antigos também, mas a gente fala que muitas vezes o remédio para curar precisa ser amargo. Tem seu fundamento, né? O remédio para a gente encontrar a cura, às vezes é um remédio que não é docinho, não é leve, mas é um remédio necessário que eu preciso, né? As formas e lugares da prece. Aí são 2 slides que eu quero passar para vocês, porque muitas vezes a gente tinha essa ideia, e muitos falavam, né, e ainda pensam dessa forma, de que não pode fazer prece para quem desencarnou dentro de casa, ou não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Na verdade, essas coisas têm os seus fundamentos, né, mas não têm a sua coerência, né, por conta de que, na verdade, todo lugar é lugar para você fazer prece, né, principalmente em favor de outras pessoas. Às vezes a gente não tem, claro, num templo como esse, numa casa espírita, a gente é um lugar realmente de oração, é uma casa de oração. Mas se eu precisar, um banheiro, sei lá, qualquer lugar é lugar para se orar, né? A gente não precisa ter um lugar específico. E quando é necessário, a gente se recolhe no canto e faz as nossas preces, e certamente é algo que tem um poder transformador para a gente e para os outros. A sinceridade do coração como principal qualidade da prece. Isso é interessante. Eu não ter esse sentimento egoísta, né, e ser sincero. Eu não estou fazendo pedido para me ficar bem na fita, como dizem, né? Vou fazer uma prece por você que eu quero ficar bem com você. Não é esse o propósito, né? A sinceridade de realmente querer ajudar, realmente querer amparar, acolher aquela pessoa com quem a gente está fazendo essa prece. A humildade, a fé, a confiança e o fervor como elementos importantes. Isso é a base do ensinamento do Cristo. Na verdade, o Cristo alicerçava, obviamente, no amor, mas a fé, a humildade, a confiança, o fervor, isso é na expressão do Cristo. Você vê na expressão dele o quanto ele acreditava nisso, né? Da postura humilde que ele sempre passou, né? Da fé que ele tinha, do fervor, de como ele entendia que os pedidos dele feitos de joelho têm um poder transformador. A importância da sintonia com o bem e do desejo sincero de melhorar. E como eu disse, a prece ela tem um elemento, é um instrumento, na verdade, um instrumento de melhoria em termos evolutivos. Então, se eu tiver essa consciência de que eu me sintonizando com o bem, eu vou ser beneficiado com isso, isso já é a base para você fazer a prece, porque cria essa sintonia positiva. E o desejo sincero de melhorar, porque se eu tiver um sentimento egoísta, não estou me preocupado se eu vou melhorar ou não, eu quero ficar bem, né? Materialmente. Mas você vai melhorar na sua conduta, nos seus pensamentos, nas suas atitudes? Isso não é importante. Então, não é para isso que serve a prece. Não é esse o propósito sincero de conexão com Deus para o meu aprimoramento. O grande objetivo da prece é servir como instrumento para o meu crescimento espiritual, para que eu me torne uma pessoa melhor, cada dia melhor, né? A prece não está ligada a formas fixas ou palavras sacramentais. Ao contrário de algumas outras religiões cristãs, que tem rituais, tem frases prontas, né, que acaba todo esse negócio, o Espiritismo ele não tem essas frases sacramentais, esses rituais. A gente entende que a intenção é o que vem do coração, o propósito de fazer algo positivo. Às vezes você falando palavras difíceis, complexas, né, bonitas, mas estão
não tem aquela essência de sentimento de amor, são só palavras bonitas. Né? E às vezes uma palavra simples, uma palavra, né, singela, tem uma força muito maior. Né? Então, o que vale... Oi. Quem não tomou passe segunda-feira, vou pedir para subir de 3 em 3, tá? Legal. Então, às vezes, uma prece simples, né? Porque tem uma historinha, né? Que toda vez uma igreja, uma pessoa simples, bem humilde, ele chegava, não sei se vocês conhecem a história, eu vou tentar lembrar, que chegava perto da imagem do Cristo e falava assim: oi Jesus, eu sou o Zé. Você conhece a história? Né? É tão bonita essa história, e ele só falava isso. Né? E um dia, né, quando ele, acho que ele desencarnado, se eu não me engano, aí Jesus chegou para ele: oi Zé, eu sou Jesus. Ele está no hospital, exatamente. Você vê como é? Olha a prece dele: oi Jesus, eu sou o Zé. Né? Olha que coisa simples. Ele fez bastante anos, não foi? Foi, ele fazia isso. Eu vi essa história. Eu não lembro exatamente, ela estava me ajudando a lembrar, que ele estava no hospital, né? Mal, né? Aí Jesus foi vê-lo, né? E ele falou, ele perguntou quem é, ele falou assim: oi Zé, eu sou Jesus, eu vim te ver. Né? Então você vê como a simplicidade, a humildade, mas com um sentimento elevado, um sentimento nobre, que ele ia se apresentar para Jesus, né? Porque parece que alguém tinha visto e achava bobo isso que ele fazia, né? Então, aí ele falou que ele tinha visita. Isso, é verdade, é verdade. É verdade, e era o próprio Jesus, né? Então você vê, são coisas tão aparentes bobas, né? Mas tem uma pureza, uma grandeza maravilhosa, que é isso que nos conecta com Jesus, nos conecta com Deus. Né? Não há um lugar específico obrigatório para orar. A prece pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento. É claro, por exemplo, antigamente era muito comum as casas espíritas terem reuniões dentro de residências, que tinham dificuldade de ter espaços como esse, e tinham essa necessidade de fazer tratamentos espirituais, tudo. Aos poucos foram criando espaços como esse para as pessoas se reunirem, né? Para poder fazer as suas vibrações, fazer os atendimentos espirituais. Então, é bom a gente ter um espaço como esse? Não tenha dúvida. Mas a gente não pode se limitar a esse espaço, né? Como se só fosse aqui, ou numa igreja católica, protestante, evangélica, um local exclusivo para fazer prece. Todo lugar é lugar para fazer prece. Andando na rua também? Também. Porque quando você faz uma prece andando na rua, como ela fez em favor daqueles moradores de rua, você se conecta com Deus. A expressão que a gente costuma utilizar é estar com a mente em prece. Não necessariamente fazendo uma oração, mas com pensamentos elevados. Isso é estar em prece. Né? Se eu estou falando assim: meu Deus, me ajude, que tudo vá bem, ocorra hoje, que eu consiga ter um dia maravilhoso, tal. Isso é uma prece. Meu Deus, por favor, olha para aquela pessoa que está com necessidade, está numa situação difícil. Isso é fazer uma prece. Você pode fazer É uma direção, né? É uma conexão com Deus, e que você faz o seu pedido. Orar, né? Pedir e obtereis. Em favor, uma intercessão para o outro ou para você, me proteja, né? Contra as ciladas, contra as coisas ruins. Né? Pedidos. Então você não necessariamente pode expressar isso com palavras, né, certas ou aquela. Um sentimento, um pensamento, você está em prece. Isso em qualquer lugar, na rua. Até porque a prece vem do seu coração, Sim. então não precisa de um lugar, Sim. né? É do Sim. seu pensamento, Sim. do seu coração, então não tem por que você se prender a um lugar, porque vem de você, é do seu sentimento, né? É claro que um lugar aqui como esse tem bastante gente junto. Sim, cria-se uma conexão de vibrações. Que vai Né? vibrar para todo lugar, como uma... Potencializa, Potencializa, né? A verbalização, ou seja, você falar a prece em voz alta, ela tem sua importância. Por exemplo, se nós estamos pedindo para um espírito uma condição evolutiva ou vibratória
que não é boa, a verbalização ela ajuda esse espírito a ouvir aquilo que você está pedindo e isso contribui para ele. Mas não é indispensável, né? A gente pode fazer através do pensamento. E isso já tem essa conexão com Deus e tem o seu propósito, sua ajuda. Às vezes, para ser, é bom a gente verbalizar, claro, né? Meu Deus, falando em voz alta, meu Deus, me ajuda, né? As minhas necessidades, o que eu puder superar, as minhas dificuldades. Mas se eu pensar assim, em pensamento, também é uma conexão, né? Então, a gente tem que compreender que não existe formas fechadas ou palavras fechadas para você se conectar com Deus. Ela tem que ser imbuída de bons sentimentos, sentimentos elevados, sinceridade, de propósitos, para que você, humildade, para que você realmente tenha essa conexão com Deus e possa ser atendido, né? Então não há um lugar específico, como vai ser no ônibus, no carro. Na igreja, pode ser na igreja. Claro. Bastante igreja, tem um monte de pessoas. Então, às vezes, você está numa situação conturbada, sabe? Num trânsito, um monte de gente, e a coisa está bagunçada. É claro que você não vai ter uma concentração como você tem numa casa como essa em silêncio. A concentração é melhor. Mas, fique à vontade. Vai tomar parte, né? Mas, o importante é você realmente ter um pensamento elevado a Deus, né? Possa ser em qualquer lugar, até num lugar barulhento, conturbado, com muita gente. O importante é o teu sentimento, a tua forma de se dirigir a Deus, né? Também foi libertador saber que eu não preciso decorar a Sim, oração. sim. Eu tenho muita dificuldade de concentração e memorizar. Tem preces, tem preces como a prece de Caritas, não sei se você conhece. É uma prece linda, maravilhosa. Depois, se você puder pesquisar, chama Prece de Caritas. Ela é linda, a prece, maravilhosa. E ela tem, assim, uma expressão de sentimento muito grande. Mas é uma prece comprida, às vezes difícil de decorar. É legal quando você consegue orar a prece de Caritas e colocar sentimento positivo. É muito importante, porque é como o Pai Nosso, né? Que é uma prece que a gente está mais acostumado a fazer. É que a gente, às vezes, nem presta atenção no que diz o Pai Nosso, né? A gente já começa assim, quando a gente fala assim, Pai Nosso, é porque eu parto do pressuposto que você é meu irmão. Se o Pai é nosso, né? Já parte do pressuposto que nós somos todos irmãos. Então você vê, se a gente prestar atenção no Pai Nosso e não falar assim de uma maneira automática, ela tem um sentido maravilhoso em nossas vidas, como uma peça de carga. Depois que você vai pesquisar, você vai ver como é linda, como ela é poderosa, forte, mas só falando com a boca ou falando com o coração, né? Quando você diz as palavras, mas envolve com sentimentos positivos, aí ela tem uma força maravilhosa, poderosa, né? Nada, que isso. A importância da coerência entre a prece e a ação, né? Não adianta também eu falar assim, meu Deus, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, mas eu fico só no pedido e minhas atitudes são totalmente incompatíveis com o meu pedido, né? Ou seja, eu peço a Deus que eu me torne uma pessoa mais tolerante, mais paciente, mais humilde, mas aí eu saio daqui e minha atitude é totalmente diferente com aquilo que eu pedi. Não vai dar certo, né? Eu peço todo dia para não chegar atrasado. Todo dia atrasado. Então, mas se você não acordar mais cedo e se organizar, não vai adiantar nada. É ação, né? Vamos lá. A prece sincera impulsiona a busca pela melhoria e pela prática do bem. Então, na verdade, mais uma vez, é um instrumento para nós sermos impulsionados para que a gente, né, seja cada vez melhor, uma pessoa se torne uma pessoa melhor, e também que a gente possa ter e aproveite as oportunidades na prática do bem, né? A falta de progresso pode indicar falta de sinceridade, apego a hábitos negativos ou incompreensão da verdadeira sentido da prece. Então, às vezes, a gente está tão no automático que a gente não enxerga que a gente está insistindo em certos equívocos, em certos erros. Obrigada. Eu que agradeço, senhora. Obrigado. Tem uma frase do Chico que eu gosto muito, que diz o seguinte: 50% da cura está em você se admitir doente. E doente em todos os sentidos. Doente moral,
físico, psíquico. Moral, se eu não identifico em mim as imperfeições morais, eu vou me curar do quê? Se eu sou um ser iluminado, maravilhoso, que eu só faço bem, eu não preciso me curar de nenhuma coisa negativa. Então eu preciso identificar em mim, só que não, né? Não sou nada disso. Se eu preciso identificar em mim as imperfeições que eu preciso mudar. A partir do momento que eu identifico que eu sou uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante, aí eu vou poder trabalhar isso em mim. Se eu não identificar essas imperfeições morais, por que eu vou melhorar se eu não preciso? Então, a gente precisa compreender que a gente precisa admitir a necessidade da melhora e, através da prece, me dê força, me dê coragem para tornar uma pessoa mais organizada, mais tolerante, mais respeitosa, né? Porque eu identifico em mim aquilo que precisa ser mudado. E aí eu já dei um passo grande no processo de cura, de ser uma pessoa melhor, de me tornar uma pessoa curada das imperfeições morais. Isso em tudo. A doença também. Se eu não admito que eu estou com um problema físico, eu vou no médico para quê? Se eu não tenho nada. Né? Eu preciso admitir que eu tenho uma doença, que eu não estou bem, pede o doutor, me ajuda porque eu não estou bem, eu estou com um trabalho. Mas eu preciso admitir, eu preciso ir no médico. Senão eu não vou ser curado. Então eu já dei um passo para a minha cura, seja lá qual for. Né? Bom, reflexões finais. A importância da prece como ferramenta de ligação com o plano espiritual e transformação interior. Então essa é a grande mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Né? Essa é o fechamento do que eu disse até agora. Né? A prece ela tem essa função maravilhosa, essa é uma ferramenta muito importante, poderosa, de ligação com Deus. E quanto mais simples, quanto mais objetiva, quanto mais envolvida com sentimentos elevados de amor, melhor, porque a conexão existe e é muito intensa com Deus, né? Lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho que nos leva até Deus, né? E a função dela, né, de transformação interior, de realmente ser uma ferramenta para promover as mudanças que precisam ser feitas em mim, e não no outro, né? A gente adora querer que o outro se transforme, né? Que o outro se modifique. Esquece que a única pessoa no universo que você tem o poder de mudar, nós mesmos. Né? Você pode até influenciar a mudança do outro, mas o poder de mudança é só em nós mesmos. E a prece tem essa função como ferramenta de transformação interior para o nosso aprimoramento espiritual. Né? Então é isso, gente. Eu estou agradecendo vocês a oportunidade da gente ter tido essa explanação hoje, essa troca de informações que a gente teve, de experiências, de opiniões, de sugestões. E eu pediria que vocês pudessem, então, depois leem essas questões do Livro do Espírito, que é 658 até 666, e da onde eu tirei toda essa conceituação para fazer a exposição de hoje. É importante ler o Livro do Espírito, porque lá, claro, eu dei a minha visão sobre o que eu estudei nessas questões. Mas, como o Espiritismo prega de uma maneira muito clara, a gente entende que a fé tem que ser raciocinada. Ou seja, você tem que me ouvir, ler, tirar as suas próprias conclusões. Né? Não aceitar de forma passiva o que eu estou dizendo. Eu somente fiz algumas reflexões para vocês refletirem sobre suas vidas. Mas é importante vocês fazerem a leitura do Livro do Espírito, nessas questões, claro, o livro como um todo, mas hoje especificamente essa, e vocês realmente terem as suas próprias reflexões. Porque só assim isso vai ser um elemento transformador. Você realmente se convencer que essas coisas são importantes para a sua vida. Não só porque eu disse que é importante, mas você se convencer que isso é importante. Isso é a fé raciocinada, não é a fé cega. Onde um fala, o outro acredita e fica tudo bem. Só que não, né? Não fica bem porque aquilo é superficial. Não é uma mudança profunda. A mudança profunda ela passa por eu fazer uma reflexão efetiva, raciocinar em cima e entender que aquilo tem um propósito na minha vida e pode ser um instrumento bom para o meu aprimoramento espiritual. Tá bom, gente? Obrigado pela paciência de vocês. Nós agradecemos.
Legal, gratidão, gratidão, e que vocês possam realmente, que eu possa de alguma forma ter contribuído para vocês refletirem sobre isso. Obrigado.